Oi, gente, na nossa parte ainda introdutória, né, do curso de redação, nós temos que entender melhor a estruturação do texto. Agora a gente já vai ter um texto apresentado a vocês, de uma redação nota 1000 do Enem, em que a gente vai conhecer melhor alguns elementos que compõem a redação. Então, primeira parte, a tempestade de ideias, ou o que a gente conhece como brainstorm. O que é isso? A tempestade de ideias são tudo que lhe ocorre no momento em que você se depara com o tema da redação. A redação, como a gente já aprendeu, ela estabelece apenas um tema e você tem que transformá-lo numa tese, num argumento. Então, para que isso aconteça, vai ter uma tempestade de ideias. Muitas coisas vão lhe ocorrer. Então, essa primeira parte é muito importante, você deve se dedicar sim um tempo a isso, para que você consiga compreender o que o tema de fato precisa. Interessante, a meu ver, é que você faça a prova. Quando for fazer a prova, você olhe logo qual é o tema da redação e comece a responder outras questões, porque o seu cérebro vai processando aquele tema. Depois você volta para a redação após algum tempo para começar a escrevê-la, né? Para que você tenha isso bem estruturado na sua mente. O começo. Como é que a gente faz? Como tudo isso começa? Primeiro tem que começar, tem que ter um meio, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um fim. Então a dissertação argumentativa ela tem uma estrutura. A primeira parte é a introdução, que você vai apresentar o tema e apresentar a sua tese. A segunda é o desenvolvimento, é onde você coloca os argumentos que sustentam a sua tese. E a terceira parte, obviamente, é a conclusão, que é a proposta de intervenção social e o resumo, lembrando de respeitar os direitos humanos. Como vai ser a estrutura de cada parágrafo dissertativo? Primeiro, você vai ter a ideia, baseada no tema. Aí você vai para um tópico frasal, ou seja, a primeira frase que vai ter o assunto, a delimitação, o objetivo do autor. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. O desenvolvimento, que é a ampliação da proposta inicial, e a conclusão, que é a sistematização do desenvolvimento, um resumo. O tópico frasal é um tema do parágrafo, portanto, ele é o objetivo deste. Na dissertação, ele é um adiantamento da explanação, que vai ser a ideia que você está tendo. Então, é um preâmbulo, é uma introdução. Certo? Deixando em suspense algumas partes para você ter maiores esclarecimentos e argumentações para o futuro, que é a parte do desenvolvimento. Então, justamente porque ele visa provocar o leitor uma expectativa, você tem que ser muito assertivo no seu tópico frasal para que gere expectativa e desejo de ler. A leitura ela tem que ser fluida, mas ela tem que estimular o leitor a querer prosseguir com o texto. O desenvolvimento, você vai definir o assunto, vai definir o seu objetivo e vai escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado. A conclusão, você reafirma a ideia central de forma resumida. Esse texto que vocês estão vendo agora é de Yasmin Lima da Rocha, né, que ela é do Piauí, e essa é a introdução da redação nota 1000 de Yasmin do Enem de 2017. Então, como foi que ela estruturou o trabalho dela? Primeiro, ela fez o tópico frasal. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Então, ela já me anuncia que, baseado no tema, ela já sabe, ela já percebe que tem problemas que os surdos enfrentam. Então, só com essa frase eu sei que ela vai tratar desses problemas, é a expectativa que eu tenho. Então, o que está em vermelho aí é o tópico frasal e você percebe que há uma expectativa. E aí, mais para frente, na parte em preto, essa tese pode ser comprovada e agora ela vai mostrar provas. Então, ela diz aqui, por meios de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Então, ela não afirma a opinião dela. Pautado no INEP, pautado no conhecimento prévio que ela possui, ela diz que o número de surdos matriculados diminuiu, então ela usa um dado estatístico. Então você vê que é muito bem fundamentado, não é à toa que ela tirou nota 1000. E a última parte, nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação. Ela me cria novamente uma expectativa. O que é para ser feito? Então, uma vez que milhares de surdos de todo o país
tem o seu direito à educação vilipendiado. Você percebeu? Vilipendiado, ou seja, uma palavra da norma culta, uma palavra que mostra que ela tem muita leitura, uma palavra que mostra que ela tem vocabulário rico, que ela usa palavras que não são corriqueiras, então ela não lança mão de coloquialismos, ela não lança mão de palavras do dia a dia, ela fala de maneira culta. Então, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 88, ou seja, ela fala da legislação brasileira, a nossa Carta Magna, que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. Além de citar a Constituição, ela cita de forma literal uma parte da Constituição, ou seja, ela compreende bem, pelo menos, ao menos, o início da nossa Constituição. Então, ela cita com muita propriedade. Você percebe que o tópico frasal dela é muito bem estruturado. Nesse tópico frasal da Yasmin, eu já tenho toda a infraestrutura do que eu vou ver adiante. Então, eu sei que ela entende das questões estatísticas, eu sei que ela entende das questões estatísticas, eu sei que ela entende da legislação, que ela está apoiada em argumentos sólidos, que ela tem domínio da linguagem, domínio da ortografia, domínio de vocabulário rico, pautado na norma culta. Então, tudo isso você percebe que é um texto fácil de ler, limpo de leitura. Então, por isso que nessa pequena introdução, nesse tópico frasal, você já tem uma estruturação que já me mostra os detalhes importantes que ela vai elencar ao longo e no final dessa redação que ela faz, né? A gente vai conhecer isso mais profundamente mais para frente, vai voltar para essa redação dela, vai conhecer outras redações também, para vocês entenderem como se estrutura. E, obviamente, a gente vai fazer alguns exercícios para vocês fazerem esse tipo de coisa, e esses exercícios eu vou corrigir com comentários, tá?